O Fernando Schiller, colunista do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, está conosco hoje aqui para falar sobre grana para transporte público, né? E, claro, os esforços que são feitos às vezes por governos para conseguir baixar o preço da tarifa ou impedir que a tarifa aumente ainda mais. O que você pode acrescentar sobre esse assunto para nós, hein, Fernando Schiller? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Cláudio? Olha, esse é um tema que interessa direto às pessoas. Agora, mês de janeiro e fevereiro são meses tradicionais de aumento de tarifa de transporte urbano. Só para ter uma ideia, se você pegar a população com 30% de menor renda no país, o custo do transporte chega a 20% da renda, né? Então, você tem um custo relevante. Hoje, por exemplo, em São Paulo, você tem uma tarifa de R$ 4,40. O prefeito da cidade ele segurou o aumento, né? A Prefeitura de São Paulo coloca um subsídio, ou seja, dinheiro dos cofres da Prefeitura todos os anos de 3,5 bilhões no sistema para equilibrar o sistema, para não precisar, vamos dizer assim, ter o preço real, o custo real que custa, né, o financiamento do sistema de transporte urbano, né? Só que tem um limite esse subsídio, né? Só para ter uma ideia de como é que funciona isso, Pedro e Cláudio. A tarifa aqui em São Paulo, por exemplo, é R$ 4,40. Se você pegar o custo real da tarifa, ou seja, o custo que ela deveria ter se não houvesse subsídio nenhum, né, e considerando as isenções, a gratuidade para idosos e outros grupos, você teria uma tarifa de R$ 8,7. Se fosse simplesmente na regra de mercado, né, cobrar o preço que é o custo, você ia para o dobro, basicamente o dobro do que hoje é o custo da passagem. Então tem um problema nisso. Por quê? Porque tem uma coisa chamada inflação setorial, ou seja, a inflação do setor de transporte urbano, ela foi relativamente maior do que a inflação geral no mercado, basicamente pelo preço do diesel, né? Basicamente pelo preço do combustível. Então, quer dizer, há uma pressão hoje das empresas para o reajuste. Esses cálculos são feitos pelas secretarias de transporte, pelos conselhos de transporte, ou em algumas cidades por próprias empresas de transporte que são ligadas às prefeituras, né? E aí você tem um cálculo objetivo, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, quer dizer, para quanto que iria a tarifa, né? Em várias cidades aqui da região, da Grande São Paulo, você já teve aumentos importantes. Campinas foi para 5,15, Guarulhos foi para R$ 5,00, né? Quer dizer, então você vai tendo um aumento. Eu tive agora, observando na minha cidade natal, lá, Porto Alegre, lá você tem uma empresa de transporte, fizeram o cálculo a partir das planilhas, o preço seria R$ 6,65. Quer dizer, se fosse colocar exatamente todos os custos, a inflação, o diesel, etc, etc. Obviamente é impossível. O prefeito de Porto Alegre ele fez uma declaração, me chamou a atenção, ele disse, olha, vai ser o estouro da boiada. Se isso acontecer, no momento que ainda tem desemprego alto, né, o país saindo da pandemia, você tem toda uma série de dificuldades aí sociais e econômicas, você pode ter uma enorme mobilização. Vamos lembrar que em 2013, aquelas manifestações elas surgiram a partir do chamado momento do passe livre, foi por um aumento da tarifa do transporte urbano. Então tem um problema aí. A Frente Nacional de Prefeitos está liderando um movimento, né, comandado por alguns prefeitos importantes, Bruno Reis, lá de Salvador, Sebastião Melo, de Porto Alegre, Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, e outros prefeitos, Duarte Nogueira, aqui de Ribeirão Preto, para irem a Brasília com dois movimentos. Um é uma reunião com o presidente Bolsonaro, que é mais um lobby, né? Sentindo assim, alguém tem que pagar um pouco dessa conta, então sensibilizar o governo, pressionar o governo para que o governo faça aporte de recursos para ajudar a subsidiar o sistema, né? E na direção, aí é um movimento no Senado, de um projeto do senador Nelsinho Trade, que basicamente é o seguinte, o governo federal passaria a subsidiar a gratuidade do idoso. Quer dizer, pela Constituição, depois pela legislação que vem de 2003, quem tem mais de 65 anos no Brasil tem a gratuidade do idoso, né? Se você somar todas as gratuidades do sistema, dá 21% do custo total do sistema, né? E só para o nosso ouvinte ter uma ideia de o que significa isso, nós estamos falando de um sistema que custa 60 bilhões no Brasil, tá? 60 bilhões, no Brasil inteiro, tá? Cá entre nós, considerando que nós temos 5.570 municípios, 27 estados e tal, não é um custo exorbitante, pensando nominalmente, né? A gente está falando agora do Auxílio Brasil, só o Auxílio Brasil é 90 bilhões. Né? Então, o custo do transporte. E o transporte coletivo
cada vez mais é um tipo de serviço social, no fundo, não é? E que vem, inclusive, interessante isso, vem diminuindo o número de usuários. É interessante isso. E vem crescendo o número de idosos, em função da curva demográfica. Em 10 anos de São Paulo, por exemplo, você teve uma redução de 35% do número de usuários. Isso acelerou ainda durante a pandemia, em função das restrições todas. Então, obviamente que você tem um desequilíbrio econômico no sistema. Esse projeto do senador Nelsinho Trade diz o seguinte, que o governo vai aportar um recurso relativo ao número de idosos com mais de 65 anos nas cidades. Então vai ser feito um cálculo lá, a faixa é de R$ 316 por idoso, né? Então cidades que têm mais, por exemplo, Porto Alegre receberia 74 milhões, Salvador 64 milhões, São Paulo muito mais, né? Isso não cobre todo o subsídio, porque o idoso é basicamente metade das gratuidades, mas ajuda as prefeituras. E aí entra uma discussão infinita, né? Cabe ao governo federal fazer esse aporte. O governo federal acaba sendo uma espécie assim, de recurso para tudo, né? Então, quer dizer, tem que tirar esse dinheiro de algum lugar, vai tirar esse dinheiro da onde e tal, né? O que o projeto do Senado do nosso diz bolso, é o seguinte, né? Bom, esse é o meu ponto final, né? Isso tudo sai do nosso bolso, né? A gente falava aqui, ontem saiu a notícia aqui, Cláudio, que a AGU, né, a Advocacia Geral da União, deu um parecer favorável lá aos 5 bilhões do fundão partidário. Na justificativa do projeto esse do subsídio federal para o transporte, fala em 5 bilhões, está lá na justificativa. O cálculo é de 5 bilhões. Então, basicamente, sai do bolso do contribuinte. O que os políticos fizeram em Brasília? Em vez de botar o subsídio na prática para o transporte urbano, que atende aos mais pobres, que pegam ônibus nas cidades, estão dando 5 bilhões para custear os marqueteiros, as campanhas eleitorais. Aqui eu não vou fazer a minha crítica de novo, vocês conhecem, né? De longa data. Mas é isso, o sistema político faz escolhas. Quando a gente discute que o Ministério Público está pagando licença-prêmio atrasada, retroativa até os anos 90 e botando um contra-cheque de mais de 400 mil para alguns procuradores, né? E nós vamos aumentar a passagem para R$ 5, R$ 6 nas cidades. Bom, é complicado. Então, eu diria assim, vai acontecer essa reunião, na volta agora do recesso, esse tema vai ser pauta no Senado Federal e, no fundo, é uma discussão de como financiar o sistema de transporte urbano no país, né? E mais, viu, Pedro e Cláudio, como o sistema político faz suas escolhas, para onde ele coloca, né, o dinheiro, que no fundo é do contribuinte. Pois é, essa questão dos transportes é muito grave mesmo, né? Aqui no Distrito Federal é um debate permanente, o subsídio aqui é muito elevado, o custo da passagem gira em torno ali dos R$ 15, só que a passagem custa um quarto disso, né? Para o cidadão, para o usuário do transporte público. E é um debate que também deveria incluir, né, Sheila, o papel do empresário do setor, né? Eles ficam ali meio que, né, acompanhando o processo, o que ele quer receber o dele, né? O problema é que no Brasil se consolidou um serviço público de transporte, sobretudo por ônibus, de péssima qualidade. Ônibus ruins, velhos, de concepção velhas, antigas. E alguns deles deviam ser casos de polícia, né, Cláudio? O cara tem que ser preso. Não, né? Não é só questão política, não. Tem ônibus que andando no meio da rua ali em desabalada carreira, aquilo ali é tentativa de assassinato coletivo, né? Impressionante aquela coisa, né? E esses empresários, eles são muito malas, né? Então ficam ali esperando quem pague a conta. Enquanto isso, oferece ônibus de péssima qualidade. Esses ônibus caixote, que foram desenvolvidos 40, 50 anos, continuam sendo fabricados com a mesma concepção. Os bancos cada vez têm um número menor de assentos dentro dos ônibus para favorecer a lógica da lata de sardinha, né? Para caber o quanto mais gente melhor, para aumentar a rentabilidade desses caras. Então, assim, desse debate, eu acho que é um debate legítimo, mas deveria também isso tudo, esse tipo de subsídio deveria ser condicionado à melhoria de qualidade do transporte, que é uma porcaria. No Brasil todo, né? Dificilmente você vai encontrar uma cidade aqui no nosso país cujos ônibus sejam ônibus confortáveis, climatizados, né? Com assentos para todos. O que a gente assiste, meu Deus do céu, chega a ser um deboche, né? Contra o povo. E só viu, Cláudio, só para corroborar aí, vou trazer uma lembrança aqui dos meus tempos de repórter na Rádio Bandeirantes, quando
Fernando Haddad era prefeito aqui de São Paulo, ele ampliou essa grana, né, para as empresas aí de ônibus que a prefeitura repassa para garantir o transporte para estudantes, né, o passe de graça para estudantes. E naquela época eu me lembro que para essa compensação tarifária ele tirou dinheiro de moradia popular para colocar no transporte público, né, para cobrir esse rombo e fazer aí um aceno para parte do eleitorado, parte daqueles que eram os mais próximos da sua gestão. Então, assim, é claro que esse tipo de política pública, como bem pontua sempre o Schiller aqui, precisa ser muito bem pensada, precisamos saber de onde vem o dinheiro. Porque parece positivo no primeiro momento esse anúncio, mas você está tirando dinheiro da moradia popular. Hoje a gente vê em São Paulo uma explosão de moradores de rua, um problema de habitação gravíssimo, porque em determinado momento se optou por fazer essa política pública e trazer ali algum tipo de benefício imediato para quem anda de ônibus, né, Schiller? Não, eu concordo totalmente. Eu acho que estruturalmente o ônibus, especialmente o ônibus a diesel, é um anacronismo completo, né? Vamos lá. Quer dizer, o que você tem que ter numa cidade é uma cobertura de metrô. Você vai em qualquer cidade global, cidades que realmente são sustentáveis globalmente, você tem metrô, né, que é um transporte, quer dizer, que você preserva a malha urbana, você tem rapidez, você não enfrenta o congestionamento, mas um metrô que cobre realmente a cidade, né? A única cidade que eu morei realmente foi Nova York, quer dizer, o metrô cobre toda aquela malha urbana da cidade de Nova York. Então, quer dizer, quer dizer, e a ciclovia, eu acho que São Paulo avançou um pouco, num certo momento, na ciclovia. Agora isso tem que ser uma política das cidades. Antigamente era meio romântico, né? Era meio ecologistas que falavam, não. Hoje é uma questão urbana, fundamental. Eu dou aula ali na região que vem da Faria Lima. Quer dizer, você vê assim, aquela ciclovia da Faria Lima, que pode dizer, mas é a Faria Lima, coisa de rico. Não é. Na verdade, você tem trabalhadores, pessoas que trabalham ali e que utilizam. Eu só estou dando um exemplo, que utilizam a ciclovia para ir trabalhar, para se deslocar e também para o seu lazer, também para o Parque de Ibirapuera e assim por diante. Quer dizer, pessoas que usariam o transporte coletivo. Então você tem que ter uma multiplicidade de modais, de sistemas que se complementam. Ou seja, a ideia de que vai sobrecarregar ônibus na cidade, movidos a diesel e tal, para transporte, não vai funcionar, né? Não vai funcionar. E eu concordo totalmente, eu até vou fazer um depoimento pessoal aqui, eu tenho 1,98 m, né? Eu acompanhei isso, andava muito de ônibus, ultimamente não ando mais porque os bancos foram encolhendo, o ônibus vai ficando pequeno, para quem é mais alto é muito difícil de andar. Muitas empresas têm lobbies nas câmaras de vereadores, acabam tendo lobby nos próprios conselhos, acabam influenciando a definição de tarifas, enfim, aí é um problema de fiscalização. Ô, Schiller, agora eu estou aqui pensando, quando você pega avião, você deve andar com o joelho no queixo, né? Pô, eu tô sempre contando com a generosidade das aeromoças, Cláudio, para me deixar ficar com o joelho para fora, para trocar de banco e para saída de emergência. Eu sou um grande negociador, viu, dentro de avião. Fernando Schiller conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O Schiller volta na semana que vem. Um grande abraço, hein, Schiller? Até lá. Até lá, grande abraço.